Hello, galerinha, tudo bem com vocês? Welcome to this class, nossa English class, certo? Nossa aula de inglês. Leandro aqui. Gente, hoje nós vamos estar aí continuando, né? Nossos estudos, trabalhando ainda online, ok? Mas fazendo o máximo possível aí para a gente conseguir absorver os conteúdos, ok? Sexto ano, então sejam muito bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar sobre países e nacionalidades, certo? Country, que é país, significado, and nationality, certo? Nacionalidade, ok? Países e nacionalidades. É um tema que não é tão difícil, né? A gente já conhece vários países aí, mas nós vamos ver os nomes em inglês. E nós vamos ver também um conteúdo interessante que são as languages, certo? Que são as línguas, certo? Desses países, certo? Nós vamos ver de cada país, nós vamos ver o seu nome, o nome do país. A nacionalidade é referente àquele, certo? Que ele tem, por exemplo, Brasil. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Vocês entendem, né? Quem nasce nos Estados Unidos, American, né? Americano, ok? Quem nasce no Canadá, Canadian, né? Canadense. Então a nacionalidade é isso, é o que a pessoa é, de onde a pessoa vem desse país, certo? Muito bem. Parecido com nós somos do Ceará, cearense, né? A pessoa do Ceará é cearense. Então nós temos aqui nacionalidade. E também a língua, né? Tem a língua do inglês é um dos mais falados hoje, é a língua mundial, certo? Aí, mas tem outras línguas também, né? A gente vai ver. Irlandês, espanhola, né? A língua espanhola, a língua francesa também está muito falada, certo? Alemã, italiana. Então, esses são os idiomas. A gente vai ver, né? As linguagens são os idiomas. Isso tudo a gente vai ver na página 25, né? 24, 25 e atividade na página 31, certo? Sobre esses países aí, vou explicar bem direitinho para você. Então, let's go, vamos lá. Na página 24, gente, né, um texto bem bacana aí, certo? Texto 3. E tem uma frase bacana, uma pergunta já de cara pra gente, certo? Aqui em vermelho, que diz... Deixa eu colocar aqui uma canetinha. Aqui, ó. Where are you from? Where are you from? Certo? Percebam que quando os nativos vão falar, né, eles não vão falar assim, né, a gente costuma aprender, né? Where are you from? Where are you from? Certo? Eles falam tão rápido que a pronúncia correta que eles seriam Where are you from? Where are you from? Where are you from? Certo? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Certo? Meios que engolem, né, várias letras aqui, né? Where are you from? Where are you from? Certo? Where are you from? Certo? Where are you from? Ele não diz where are you from? Where are you from? Where are you from? Ok? Só uma dica aí de pronúncia. Lembra que geralmente eles, como se eles fossem tipo preguiçosos, né? Eles costumam a engolir as palavras, as letras, né? Quando falam. Ok? Muito bem. Vamos fazer uma leitura aqui, rapidinho, né? Quero que vocês pay attention, né? Prestem bem atenção, listening, escutem agora. Se for possível, coloquem um fone de ouvido, certo? Para ter um áudio, você escutar melhor aí o áudio, certo? Vamos lá. Começando aqui. English, ok? Aqui assim. English is the first language of one of the official languages is more than 70 countries. Só até aqui para a gente ver o que foi que o texto está dizendo. O inglês, né? É o primeiro, ou a primeira língua, certo? Ou uma das línguas oficiais em mais de 70 países, certo? Então, está dizendo que em 70 países
a língua oficial é o inglês, né? A língua mais usada no mundo. Nós temos aí em torno de, se eu não me engano, não sei se é 200 países, 200 e pouco, coisa assim. Então, você vê aí quase a metade, né? Quase a metade dos países do mundo fala inglês. Então, aí é global, né? Isso dizendo que é a língua oficial, certo? Não está dizendo que é só 70 países que falam, não. É a língua oficial de 70 países. Aí, os outros países, né, falam inglês, né, mas não é a língua oficial. Entendam isso, tá certo? Que não está dizendo que é só em 70 países que é falado. 70 países que ele é a língua oficial, certo? Official languages, certo? Entenda isso. Não quer dizer que nos outros restantes ele não é falado inglês, é sim, só não é oficial, né? A primeira língua dele. Por exemplo, nós estamos aqui, ó. Is it the first language in? É a primeira língua, certo? A língua oficial. Quais os países aqui que ele vai citar? Austrália, que é a Austrália. Jamaica, certo? Jamaica, né? Jamaica. New Zealand, que é a Nova Zelândia. The United Kingdom, que é o Reino Unido, certo? Os países ali, Grã-Bretanha. And the United States, né? E os Estados Unidos, certo? Por exemplo, is it on official languages in Cameroon, né? No Canadá, no Camarão, né? No Camarões, no Canadá, em Gana, na Índia, está dizendo que é a primeira língua, certo? Aqui, ó. Ela é uma língua oficial no Camarões, no Canadá, Gana, Índia, certo? Bahrein, nas Bahamas, Israel, né, que é Israel, Malásia, and the United Arab Emirates, né, que é os Emirados Árabes Unidos, ok? Globally, né, globalmente, one out of four peoples, né, uma em cada 4 pessoas, muito importante essa frasezinha aqui, né, uma em cada 4 pessoas, one out of four people, né, um em cada 4 pessoas, né, isso dá em torno de 1/4, né, é bom de matemática para entender, ok? In the world, né, no mundo, has some knowledge of English, tem algum conhecimento de inglês. Ou seja, então 1/4 da população, nem que seja, tem algum conhecimento de inglês, né? Como eu sou um professor, mas eu não sei tudo, mas eu tenho um mínimo conhecimento de inglês. Você que é aluno, você tem sim um mínimo conhecimento de inglês, certo? Então, um em cada 4 pessoas no mundo, certo? 1/4 da população tem nem que seja um pouquinho de conhecimento, certo? Do inglês, ok? Muito bem. Continuando, certo? Vamos lá. Conhecimento de inglês, né? Essa palavra aqui, gente, é o verbo que conhecer. Aí acrescentou aqui o sufixo, ficou conhecimento, certo? Conhecimento, ok? It is also the main language for. Aqui está dizendo que ela, né, está referindo à língua, não está, que é o pronome que se refere a coisas, né, animais, objetos, ou algo que não seja ser humano. Então é o pronome na terceira pessoa que está se referindo à língua, né? O inglês, ok? The main, also, também, que significa também, certo? Also, também. The main language for airports, está dizendo aqui que ela é a língua principal. Quando fala de main, certo? Está dizendo que é a principal idioma, principal língua. Main language, certo? Para, ok? Esse aqui não é o 4, viu? 4 é esse aqui de cima, for, com U. E o for aqui é a proposição para, ok? Para o quê? Era a língua principal para quê? Para aeroportos, não. Airports, assim como se fala, ok?
airports, airports, ok? Que mais? And Air Traffic Control, certo? Que é o controle de tráfego aéreo, né? Aqueles caras que ficam naquelas torres de controle, né? Você pensa que o avião ele não tem o seu, mesmo tendo GPS e tudo, toda a tecnologia, tem um controlador o controlador da torre que fica lá enviando o sinal, mandando mensagem para cada avião, para que eles não venham colidir, né? Não venham dar algum acidente aéreo. É muito difícil acontecer, mas também quando acontece, certo? É uma falha muito grande, né? Por isso que tem os controladores que eles ficam dando as coordenadas, né? Porque é preciso, né? O céu é muito expansivo, tá certo? Então existem os controladores de tráfego, pois tem um controle do tráfego aéreo, né? O pessoal que fica nas torres de controle para enviar mensagens de alerta para os pilotos dos aviões, ok? Muito bem. Outro segmento aqui que é a língua principalmente usada, né? A língua que é mais usada é a língua que a gente usa nesse segmento, assim como aeroportos, controle de tráfego aéreo, esportes, né? Você vê muitos esportes, principalmente internacionais aí, você vê quando vai transmitir algum jogo, seja com Brasil e Gana, por exemplo. Como tá Brasil, e que não é a língua oficial, né? O inglês, Brasil e vou botar África do Sul, por exemplo. Né? Ou até outro país que não seja. Eu vou botar a França, né? Que a França, o primeiro idioma é a França, né? Mas lá vai estar lá os nomes em inglês, né? O Brasil com Z, Brasil e French. E a França com seu nome é em inglês. Ok? É um pouco confuso, mas dá para você entender, né? É só um padrão, né, que se usa, que é a língua inglesa, para a maioria das coisas. Até no esporte também acontece. Você vai fazer um amistoso com a França, o Brasil e França, tem lá o nome e não vai ter o nome nem no idioma brasileiro, né, português, e nem no francês, né? Geralmente vai ter no idioma inglês, né? E vai ter os nomes aí de todas as coisas que acontecem, né? De pênalti, de qualquer coisa que é relacionada ao jogo e tal, ele vai tratar como sendo inglês, né? Ele vai estar lá escrito em inglês, né? O placar, as regras, os números, né? Do jogo e tal, tudo vai estar em inglês, ok? Bem, outra coisa, outro segmento, International Business, certo? A palavra aqui significa negócios, business, certo? Business, ok? Negócios internacionais, né? And Academic Conference, né? Conferências acadêmicas, né? Que é isso? Como uma faculdade ou universidade, ela resolve fazer uma conferência, né? Uma reunião, tratar sobre um assunto, um estudo, certo? Ou viaja, ou junta, né? Vários professores ou alunos para debater um assunto ou mostrar alguma coisa, né? E aí, o idioma que se é usado, se for uma coisa mundial, principalmente, né? Eles colocam aqueles fones aqui, aí o cara que estiver falando, por exemplo, sei lá, em espanhol, ele vai traduzir, um tradutor vai estar falando para ele aqui, né? Em inglês, para ele entender. É porque a maioria ali, ele sabe falar inglês, né? Então, a maioria, todo idioma que for falado, ele vai traduzir aqui. Hoje, não sei se automaticamente já tem, certo? Sou meio leigo nessas tecnologias, mas se não, tem um cara, né, diretamente transmitido para ele a tradução daquele que aquele colega está falando em outra língua, certo? E ele transfere para o inglês, tá certo? Tudo bem. Você vê muito isso, né, puxando o gancho, em reuniões da ONU, né? Você vê muito isso, né? Assembleias da ONU, alguma coisa que trata de alguma coisa mundial, né? Sobre o ambiente, sobre, sei lá, sobre a violência na Síria, alguma coisa assim.
Tem aí a reunião né, a ONU, né? Tá, os países aí da Organização das Nações Unidas. E acontece de você ver muitos pessoal falando e tal, por exemplo, em alemão, e o cara que não entende alemão, só entende o inglês, né? Que é a língua principal, vai estar recebendo aí a tradução, né? Não sei se tem automática, mas se não, tem uma pessoa traduzindo para ele, falando no fone para ele, ok? Science, né? Como eu já falei, a ONU pode ser também algumas reuniões de cientistas, né? Também. Diplomacia, né? Que é diplomacia, certo? É quando os países, né? Falando da ONU também, né? Quando os países, por exemplo, cada país nós temos um embaixador, né? Aqui nós temos embaixador dos Estados Unidos, embaixador da Espanha, embaixador, certo, dos países. Já lá nos Estados Unidos, nós também temos os embaixadores dos países, né? O embaixador do Brasil. São pessoas que representam o país. Né? Estão lá para representar, são as relações públicas e tal. E isso se chama diplomacia, né? Diplomacia tem muito a ver com paz, né? Diplomacia com paz, para que haja ali representante, para que não haja nenhuma treta entre os países e tal. Então, é isso que o embaixador faz, né? Ele faz a diplomacia representando o país, ok? Nós temos aqui, né, essa área também, ó, que é pop music, né? Que é a música pop, né? Uma das músicas mais, é, eu acho que pop, né? Porque é muito popular, né? Música pop é a música mais popular, isso aí. A gente vê muito no inglês, né? Não vou nem falar aqui, né, sobre músicas que a música usa, são bastante celebridades e cantores em inglês que cantam, né, em inglês, né? John Lennon, vou falar só dos antigos, né? John Lennon, que é os Beatles, né? Elton John e tal, vários outros que Elvis Presley, né? Então, e o que mais? International Competitions, certo? Competitions, que são competições internacionais, né? Você vai saber o que? As Olimpíadas, né? As Olimpíadas aí quando você vai para os países, para que você vai entender, né? Por exemplo, se for uma Olimpíada na China, no Japão, não vai estar tudo em japonês. Não tem condição, porque os outros países que estão acostumados com o inglês não vão entender, certo? Eles vão entender se o idioma estiver pelo menos em inglês, né? Que é a língua geral, a língua franca. Então, geralmente quando tem essas competições internacionais, o inglês que é usado para a comunicação, né? Para que o pessoal venha entender cada modalidade, certo? Da competição é colocado em inglês, tá certo, gente? Então você veja aí a importância do inglês. Não sei se é para vocês estão para o sétimo, que nós depois vamos ver. Aqui nós já vemos um pouco sobre a importância do inglês, né? Nós vemos aí como o inglês é importante, visto que também nós não podemos pensar no inglês apenas como uma disciplina no colégio, certo? Então, eu sei que tem muitos alunos que já fazem curso, que, né, jogam jogos, e aprende jogando, aprende com Duolingo, Simpler, Cake, né, Elsa, Buzu, vários aplicativos que ensinam inglês aí, que são bem bacanas mesmo. Realmente recomendo o Simpler, certo? Que é bem simples, né? O nome está dizendo bem simples, fácil de aprender. E o Cake, que é um pouquinho mais difícil, né? Para você que já tem um conhecimento já fez um curso, já sabe algumas palavras. O Cake é ótimo, né? Para aperfeiçoar. Você já consegue falar algumas frases, ele te dá algumas cenas e tal, para você praticar seu speaking, a sua pronúncia, né? Your pronounce, certo? Então o Cake é um pessoal mais um pouquinho avançado. Já o Simple não, o Simple ele é um pouco mais fácil, né? Você consegue já trabalhar melhor. E o bacana é que você aprende brincando. Então fica a dica, né? O Simple, esse app é maravilhoso. E o Cake também, para quem é um pouquinho mais avançado, certo, gente? Então fica a dica, certo? E voltando
falando sobre a importância do inglês. Como eu falei, não é só, gente, a gente não deve tratar o inglês só como uma disciplina. Você vê que o inglês é usado aqui em várias áreas, né? Você viu aqui ciência, esporte, competição internacional, aeroporto e tal. Então, você imagine que uma escola bilíngue, eles ensinam matemática em inglês, né? Eles ensinam português em inglês, é muito próximo, que é o idioma. Física em inglês. Então, o inglês não é apenas uma disciplina, né? É um idioma, é uma língua, né? Uma linguagem que tanto é usada para trabalho, para estudo, para tudo, né? Todas as áreas. E realmente a gente vai precisar daqui para frente, né? Já estamos hoje. Antigamente quem tinha um curso de inglês ou tinha, sei lá, um mini curso, nossa, era uma coisa, né? Você olhava assim, era uma coisa, nossa, o cara tem inglês, tá? Hoje nem tanto. Hoje o cara, além de já ter o inglês, já precisa ter outro idioma, né? Um francês, um espanhol, ou um alemão. Então, para você ver como já é uma necessidade a gente ter o inglês, né? Não é só apenas a questão de status, não. Agora o inglês realmente é uma necessidade, tá certo? Muito bem. Então, procurem aprender inglês. Muito bem. Entendido isso, gente, no nosso texto, né? Nós vimos aí, só dar uma resumida do texto para a gente partir para as atividades, né? E mais, ver umas bandeiras aí. A gente está vendo aqui o mapa mundi, né? Certo? E aqui vocês já estão vendo aqui, ó, geografia, né? No inglês. Fala sobre os países e tal. Então, ver como não é apenas uma disciplina qualquer, né? Gente, nós temos aqui, ó, até coloquei aqui, alguns países, certo? Que falam inglês como sua primeira língua. Aqui nós temos os Estados Unidos, né? Ó, certo? Isso aqui provavelmente é o México. Que eu não sou muito bom de geografia não, mas, entendeu? Eu sei que aqui é o Brasil, né? Muito bem, Brasil. Nós temos aqui Estados Unidos, né? Canadá também, muito grande aqui, um pouco mais frio, né? E tal. Canadá, Estados Unidos, ok. Aí nós temos outros países aqui, né? Da África, o continente africano aqui, né? Não sei aqui os países, né? Mas com certeza a África do Sul e tal deve falar inglês. Aqui, não sei se é Cabo Verde ou é Guiana Francesa. Acho que é a Guiana Francesa aqui que fala inglês. Certo? Esse país aqui, bem pertinho do Brasil, né? A Guiana Francesa, se eu não me engano. E vários outros países, você vê, né? É a língua principal. E aqui o Brasil, um país enorme, é o português ainda, né? Não estou menosprezando o português, né? Que é uma língua riquíssima e tal, muito difícil de se aprender por outros países, né? Diga-se de passagem. Mas o Brasil já era para ser, né? Pelo menos assim, a segunda língua, né? Pelo menos a segunda língua era para ser aí no Brasil, né? Então você vê aqui que mais, assim, colocou aqui alguns países, né? Que é a Oceania, se não me engano, no continente africano, aqui no continente asiático já. Eu não sei se aqui é Japão, não sei, né? Geografia não sou muito bom não, mas vocês que entendem, dá para ver aí os países, né, geograficamente, que falam o inglês. Pronto, gente, certo? Resumindo, nesse texto que a gente viu, nós vimos que existem os países e a nacionalidade e a língua, né? Que a língua que a gente está aprendendo é o inglês, é uma das mais faladas, né? Então, esses países, tem até aqui para você ler, ó, os países que utilizam o inglês como língua oficial ou predominante. Então, tem aqui, ó, vários países, certo? Ok? Você acha assim, não, tão pouco, mas aqui são aqueles predominantes, não quer dizer que aqui nos demais países não é falado o inglês. Aqui no Brasil é falado, certo? No Chile e tal, na Argentina. Só que não é a língua predominante. Aqui no Brasil é o português. Entenderam? Preste atenção, né? Caso caia uma atividade assim. Agora vocabulário, gente, ó. Vocabulário é muito fácil, né? Aqui não vou nem falar porque já tem aqui, ó. Muito mais, often.
é um advérbio, frequentemente. Also, também. The main, como eu falei, é o principal, né? A principal língua, nós estamos falando de língua. E air traffic é o tráfego aéreo. Aqui, gente, lembra mais uma vez, ó, oral drills, na página 24 ainda, não se coloca tradução. Mas, Leandro, não é na tradução, não? Não, porque até aqui já tem algumas que já tem, ó. O often já tem aqui, certo? Então, não é tradução. Seria, como já expliquei para vocês, certo? Se vocês quiserem até pesquisar, né? Quiser aprofundar, é pesquisar no dicionário, né? O alfabeto, no dicionário fonético internacional. Você pesquisa e lá vai dizer como se falam as palavras, né? A simbologia. Certo? Então aqui é a simbologia, ó. Forest, candle, são símbolos, né? Alguns são letras, outros são letras tortas, certo? Viradas e tal. Então não são propriamente as letras do alfabeto, são simbologias. Aqui, ó, offshore, 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 certo? Um E, tá vendo que é um E deitado, né? Cabeça para baixo. Então é uma simbologia. Often, ou então often, 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 ok? Business, business, ok? Ó, business, como se fala essa palavra aqui. Entendem? Então, se vocês quiserem copiar, aí beleza. Então, procure no dicionário fonético, ok? Muito bem. Agora, gente, vamos para a página 25, certo? Aqui é uma atividade rápida, ok? Uma atividade bem rápida, bem leve. Aqui nós temos aqui, ó, já um quadro bem bacana, né? Ó. Country, que são os países, nacionalidades e as línguas desses países, ok? De United Kingdom é o British, aqui é o britânico, né? Ele é britânico, mas lá se fala o English, o inglês. Na Inglaterra, England, é o English, né? É o inglês, a pessoa que é da Inglaterra é inglês, a nacionalidade. E ele fala inglês, né? English. Ireland, que é a Irlanda, é o Irish, é o idioma, como se a pessoa que é de lá, né? A nacionalidade dela. E o idioma é inglês, ok? Na Irlanda se fala inglês. United States, American, não confunda, nacionalidade é americano, American. E o idioma é English, inglês. Canadá, nacionalidade Canadian. Aqui o Canadá já tem duas, né? Tem o inglês e o French, e o francês. Né? Lá o pessoal fala bem, são essas duas que tem lá, né? O inglês e o French, né? O francês. Australian. Okay? Repare uma certa desinência que acontece no final, né? Ó. Por exemplo, do Canadá, Austrália e Estados Unidos. No final, a nacionalidade, ele vai colocar American, Canadian, Australian. A mesma coisa acontece com o Brasil. Brazilian. Ok? E na Austrália se fala English. Ok? Na Austrália se fala inglês. Muito bem. Para o texto aqui, gente, é muito fácil. Vocês vão, de acordo com o texto, né, a gente lê, vocês vão voltar lá e o enunciado aqui está em português. O inglês é uma língua oficial em mais de 70. Você vai ver lá o que é. Countries ou populations. Na Jamaica, as pessoas falam. Qual é o idioma que fala lá? É inglês ou Jamaica? Uma em cada 4 pessoas no mundo tem algum conhecimento de... Aí você vai ver lá se é American ou English. Muito fácil, né? Muito bem. Agora, na página 31, nós temos aqui bem mais... né, as bandeiras, bem mais bonitinho. Você vê aqui o exemplo do Brasil, ó. Brasil, Brazilian. American. Japan, Japanese. China, Chinese. Certo? Nacionalidade. England, English. Ok? Aqui está falando... Não tem as línguas, só tem o país e a nacionalidade. Né? Spain, Spanish. Mexico, Mexican. Canadian, Canadian. Italy, Italian. Germany. Cuidado para não confundir, né? Germany parece que é o contrário, né? É o país. German é a nacionalidade, ok? Aqui, gente, você vai praticar também nesses exercícios, certo? Quero que você me mande lá a página 25 e a página 31. Lá no Class.
certo? Você vai colocar aqui o Japão, ou o Japão os países ou nacionalidades, certo? Estão aqui os nomes. Lembrando, gente, que alguns nomes aqui não são países, certo? Então você vai, por exemplo, esse aqui, ó, no item F. Item F aqui, ó. YAPHE. Já deixei aqui para você para saber que é o Happy, que não é um país nem nacionalidade. Então, cuidado para vocês não ficarem tirando que país é esse, não sei o que, entendeu? Então, fica a dica aí. Não tem só esse, tem outros. Na outra página também tem, se você quiser responder, mas eu quero que envie só essa, 31 e a 25, certo? Ok? Muito bem. Então, gente, é isso. Você vai desembaralhar aqui, certo? De acordo com o país ou nacionalidade que você encontrar aqui em cada item. E voltando aqui, a página 25 também, né? Página 25, você vai voltar aqui no texto, ok? Nesse texto aqui, certo? Nesse texto aqui, e vai responder aquelas facilíssimas, né? Questões da página 25 e também a página 31, e enviar lá no Class, ok? Cuidado com os adjetivos aqui, ó. Esse aqui é o rap, não é país, certo? Então, boa sorte, good luck, até a nossa próxima aula, and bye bye.